A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Marisa. Peço ao Espírito Santo que continue inundando as nossas mentes, a fim de que possamos receber a palavra de uma maneira diferenciada, para poder trazer mudanças às nossas mentes, trazer transformação de mente, a renovação tão necessária para que possamos mudar, através do poder do Espírito Santo, estruturas mentais que nos levam ao erro, que nos levam ao pecado, que nos levam à perda da nossa paz e, consequentemente, à infelicidade. Meditemos lá no Salmo 142, versículos 1 e 2, que nos diz o seguinte: Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Bom, é um salmo de pedido de socorro ao Senhor, né? Realmente, apresentar o lamento, apresentar a dor. Quantas vezes nós não precisamos fazer isso diante do Senhor? Apresentar nosso lamento, apresentar a nossa dor, a nossa mente, às vezes atormentada, atribulada pelas nossas emoções. Nós não sabemos, não entendemos determinadas situações, e essas situações, esses pensamentos trazem desassossego, podem até trazer dúvidas à nossa fé, e nós precisamos, de fato, clamar ao Senhor, pedir a Ele socorro. Como Ele fala, olha, em alta voz eu clamo ao Senhor. Ele brada em alta voz, socorro, Senhor, me ajude. Eu não estou compreendendo, eu estou sofrendo, né? Algo assim. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Quando suplica-se misericórdia, reconhece-se, né, algum erro. E a misericórdia do Senhor prevalece sobre o juízo. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. E nós podemos meditar lá também, né, fazer uma intertextualidade, né, comparar um texto com o outro, porque lá em Mateus 7,7 fala o seguinte: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E não tem, porque não pedem. Aí nós já estamos lá em Tiago 4,2. Então, bater a porta, buscar, pedir, clamar. Às vezes a nossa oração será isso. Talvez, eu sempre digo, né? Deus nos dá o batismo com o Espírito Santo e nós oramos de maneira perfeita, que é a oração em línguas. E às vezes nós temos que lançar mão dessa oração porque não sabemos como orar. Os nossos sentimentos estão tão confusos, a nossa mente está tão perturbada que nós precisamos orar. Talvez só não dá para chorar e orar, né? Ou chorar e orar junto, vai ser meio tumultuado, mas é possível. Ouvir um louvor orando, colocar numa ferramenta que seja o celular, a Bíblia online, né? E ouvir ali e continuar orando, acreditando que a misericórdia do Senhor, a paz dele, a resposta, a quietude para as nossas angústias, ela virá. Bater, insistir. E também ele fala, né? Porque às vezes nós não sabemos como orar, realmente. Quando eu digo que nós oramos dessa maneira, oramos em língua, porque é o Espírito orando em nós, por nós. Porque não sabemos realmente o que falar ao Senhor. E orando assim, o nosso espírito está dizendo, está pedindo, Senhor, está humildemente se submetendo, através da fé, crendo
que essa oração é a oração em mistério, é a mais elevada forma de oração, porque é o próprio Espírito Santo em nós orando. E por que será que Deus nos deu essa forma de oração? Porque Ele sabia, Ele sendo Deus, que nós passaríamos por momentos em que seria necessário realmente abrirmos mão do nosso intelecto, porque não é o nosso intelecto que ora, é o nosso espírito que ora. O nosso intelecto, nesse tempo, ele está limitado. As emoções tornam o intelecto embriagado, como uma pessoa que ingira algum álcool, alguma substância que a deixa entorpecida, porque as nossas emoções são capazes de fazer isso conosco. Então, enquanto isso, o nosso espírito, né, vai orar corretamente, porque a nossa alma, enquanto não sair da embriaguez, da angústia, da ansiedade, do medo, da revolta, da raiva, dos questionamentos, não consegue orar, não consegue nem meditar na palavra, verdade é essa. E não importa o tempo de caminhada que você tenha, isso pode nos acontecer. Num momento forte de dor, de perda, de desapontamento, de frustração, expectativas não realizadas. Sabe, muitas coisas acontecem nas nossas vidas surpreendentemente, ou até que nós sabemos que pode acontecer, mas ainda assim nós nos sentimos perdidos. Às vezes até o estresse, a rotina do dia a dia. Eu estou lançando o olhar aqui que eu tenho um adolescente de um lado, um adolescente do outro. E eu peço sabedoria a Deus para pregar para eles, porque é uma fase tão linda, né? Um com 11 e outro com 12. A outra que eu não vou falar a idade dela não, né? E o outro que ficava aqui do ladinho já está no céu. Então está sendo ministrado de forma perfeita. Mas nessa idade, né, eles buscam respostas, eles têm muitas perguntas, muito mais perguntas que nós adultos que já tivemos tantas experiências, tantas coisas. E a minha alma fica de certa forma aflita para falar para eles algo que satisfaça a ansiedade deles, que satisfaça os questionamentos, que ajude na formação do programa mental que eles vão lançar mão para viver de acordo com a vontade de Deus. Nós muitas vezes, né, Deus tem o desejo de se aproximar de nós através da oração, mas nós temos o desejo de nos aproximarmos de Deus através da oração? Porque se não dermos essa oportunidade de entrarmos para o nosso quarto, fecharmos a porta, quando eu digo fechar a porta, é para que não haja interferências. Porque, pelo menos aqui na minha casa, quando eu fecho a porta, todo mundo sabe que eu estou orando. Então, ninguém incomoda, só se for uma emergência. Então, e Deus, eu creio que Ele se satisfaça, porque a palavra fala que Ele se satisfaz em estar ali conosco naquele tempo. Eu anotei alguma coisa aqui sobre da Segunda Guerra, né, da prisão nazista, que a Corrie ten Boom, ela escreveu que não há abismo tão profundo que Deus não possa alcançá-lo. Ela esteve lá, né, nesse desespero durante a Segunda Guerra. E mesmo assim, no livro dela, nas anotações, ela diz que para nós nunca pensarmos que nós somos um erro, nós somos um engano de Deus, Deus nos fez por engano. Não, Deus nos fez intencionalmente. Ele tem propósito para cada vida. Nós precisamos entender os propósitos. Obviamente, o primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amar aí passa, né, pelo alinhavo. Talvez não seja a palavra mais coerente, mas foi o que eu achei. Da gente reconhecer o senhorio de Deus sobre a terra, sobre as nossas vidas, sobre as nossas questões,
sermos totalmente dependentes dele e não sermos independentes. Não bradarmos a nossa independência. Eu faço o que eu quero, sou dona do meu nariz. Somos nada. Dependemos de Deus. E quanto mais cedo nós procurarmos entender essa dependência de Deus, mais cedo nós teremos paz, alegria, felicidade. Porque Ele é o nosso dono. Ele nos fez. E não há nada de ruim que Ele queira para nós, exceto o bem. Nos fez como filhos amados. Não somos um erro. Mas precisamos acreditar isso. E Ele sabe tudo sobre nós. O Salmo 139 diz, né? 143:8 diz o seguinte: faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Todos os dias, termos esse contato com Deus antes de qualquer coisa e pedirmos a Ele que a cada dia, a cada momento, nós sejamos realmente esse testemunho vivo da existência de Deus, de termos sido criados por Deus. Isso é muito importante. Vivemos tempos muito, muito difíceis. Mais do que nunca se foi, todos nós sabemos disso. Muitas coisas complicadas. E Deus está acima de todas essas coisas. Mas aí é importante lançarmos mão da fé, de realmente aplicarmos a fé. Quando nós pegamos a Bíblia e vimos esse corte na história do povo israelita, ali vivendo as batalhas, vivendo ali as conquistas de terra, a disputa de reinos, nós vemos Deus operando ali as maravilhas. E hoje é diferente? Não. Aconteceram as evoluções, mas ainda hoje há disputa, as guerras, as doenças, as mesmas coisas. Somos seres humanos, com mais tecnologia, com mais evolução, mas vivemos os mesmos tipos de angústias, de buscas. E aquele povo, nós vemos através dos exemplos bíblicos que muitos deles depositavam a confiança no Senhor. E quando desobedeciam, quando se rebelavam, eles eram infelizes. Eles provocavam desastres nas próprias vidas. E é muito fácil fazer isso. Lá em Jeremias tem uma passagem que fala que o coração humano enganoso é. Quem pode conhecê-lo? Somente Deus. Sabe, eu rio assim, porque eu já caminho com Deus um certo tempo. E ainda assim, quanto mais você caminha com Deus, o inimigo mais estratégias ele cria, ele inventa para ele poder te dar uma rasteira, para ele poder te enganar, para ele poder te jogar na lama, sabe? E aí você tem mais que vigiar, você tem mais que cuidar dos seus sentimentos, que se conhecer, que renunciar, que amar a Deus, que caminhar com Ele, que orar, que se submeter. Porque é assim, você se torna um perigo para o inimigo. Quanto mais próximo de Deus você está, mais perigoso você se torna para o inimigo. Então, ele vai estar te vigiando, nos vigiando. Mas a vitória já foi vencida na cruz. Nunca nos esqueçamos disso. Jesus já venceu. Ele já nos deu vitória e nos deu o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós. Então nós temos condições. O que nos atrapalha, pode nos atrapalhar realmente, é a nossa vontade própria, é a nossa alma. Passar como um caminhão nos atropelando. Esse é o grande perigo. Esse é um perigo muito grande. E eu vou confessar para vocês que essa semana esse caminhão passou por cima de mim. E olha, se não fosse a misericórdia de Deus, o atropelamento seria fatal. Estou falando analogicamente, né? Estou fazendo uma analogia. Mas eu me vi ali, sabe, envolta num absurdo. E disse,
Eu caminho com Deus, eu tenho o Espírito Santo. Como que o inimigo pode pegar a própria palavra para torcer através da palavra? Ele pegou exatamente o instrumento que eu tenho para me defender do engano, para torcer a minha mente, o meu pensamento, a minha emoção e tentar me levar a um erro, sabe? E eu fiquei assim, abismada. Então, olha, a Bíblia bem fala. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Ele sabe o quanto nós que caminhamos com Deus somos perigosos para o reino de Deus. Porque estamos aqui como ponte, como canal de bênção, de salvação para outros irmãos. Declarando a palavra, dizendo do amor de Deus, do poder de Deus. Temos os nossos anseios, temos os nossos desejos, meus adolescentes. Não tem pré mais adolescente, né? Da infância eles já pulam para a adolescência. Os dois estão rindo aqui. Às vezes eles torcem um pouquinho o nariz, né? Mas estão aqui me ouvindo. E a gente precisa dessa conexão, desse relacionamento com Deus. E na idade de vocês, quem vai dar essa direção, quem vai ajudar? São os pais, os responsáveis, não é verdade? Eu sei que nenhum dos dois tem os pais por perto, mas tem pessoas adultas que amam, que cuidam e que são referência para ajudar. Porque Deus nunca nos deixa sós. Nunca, 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 nunca. Podem acreditar. Temos que nos permitir ver aqueles que estão à nossa volta, que nos amam, querem nos ajudar. Porque isso é certo. Quanto mais caminhamos com o Senhor, abrindo o coração a Ele e colhendo as muitas vitórias que Ele nos dá, mais perseverantes nos tornamos. Peçamos a Deus que transformemos a nossa vida num testemunho vivo do poder da glória divina e que dessa maneira muitas outras pessoas possam ser atraídas para Ele. Muitas pessoas que agora já desistiram, estão decepcionadas, não creem, não acreditam, porque muitos já sofreram. E jamais duvidarmos, desacreditarmos da vida eterna, daquele mundo perfeito que nos espera, daquela vida perfeita, porque essa vida comparada à outra, ela é só um piscar de olhos. E ela é real, ela é verdadeira. Ansiamos por viver aqui, por sermos felizes, satisfazermos os nossos desejos, termos prazer, porque a carne quer prazer de todo mundo, de qualquer um. Mas as renúncias, os aprendizados, fazem parte da vida cristã. Fazem parte de uma vida de espiritualidade. E que nós aprendamos isso desde cedo e nos submetamos. Vamos lutar a vida toda, porque é para toda uma vida essa disciplina. É vigiar e orar e não orar e vigiar. É todo o tempo todo. Amém? Que Deus abençoe sua casa, abençoe seu lar. Eu agradeço porque hoje eu fiz uma campanha sobre o canal, pedindo que se inscrevessem, quem não tinha ainda feito a sua inscrição, convidasse outras pessoas a se inscreverem, a fim de que a mensagem chegue além, a fim de que o canal cresça. E foi muito bom, a resposta foi muito boa, e eu continuo pedindo a ajuda, em nome de Jesus, para que possamos dinamizar mais o canal, a mensagem ir além. Muitas vidas precisam ouvir sobre Cristo. Ele é o único caminho que salva. Ele é o único caminho perfeito de amor, de vida, de esperança, de paz para esse mundo. Amém? Glória a Deus pela tua vida. E outra coisa, não se esqueça de curtir. É muito importante, tá?
botar o dedinho lá, ó, e curtir o vídeo. E também compartilhar. Porque aí vai andando. Daqui vai para outro estado, para outro país até. Nós temos amados que estão espalhados pelo mundo afora, que recebem a mensagem também. Nós sabemos disso. Vivemos uma grande aldeia global. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.